Uma criança de apenas 2 anos acorda gritando: "Avião pegando fogo! O homem não consegue sair!" Seus pais correm para o quarto e encontram o menino em pânico, suando frio, falando sobre uma guerra que ele nunca viveu. James Leininger tinha pesadelos terríveis sobre batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial. Mas como uma criança de 2 anos poderia saber detalhes técnicos sobre aviões de combate? Como poderia conhecer nomes de porta-aviões militares? E por que ele gritava um nome específico? James Houston. Você está prestes a conhecer o caso de reencarnação mais documentado e chocante da história moderna. Uma história que transformou uma família cética em verdadeiros crentes. Uma história que foi investigada pela Universidade de Virgínia e que possui provas que desafiam tudo o que sabemos sobre vida e morte. Esta é a jornada impossível de James Leininger, a criança que voltou da guerra. 2000, Louisiana, Estados Unidos. A família Leininger era completamente comum. Bruce, um executivo cristão, Andrea, uma dançarina, e o pequeno James, um bebê adorável que nasceu sem complicações. Nada indicava que aquela criança carregaria memórias de uma vida anterior traumática. Mas, quando James completou 2 anos, pesadelos aterrorizantes começaram a destruir a paz da família Leininger. Tudo começou de forma aparentemente inocente. James adorava brincar com aviõezinhos, o que era normal para qualquer menino de sua idade. Mas seus pais começaram a notar algo estranho. James não brincava como outras crianças. Ele fazia sons de motor muito específicos, movia os aviões de forma técnica, como se soubesse exatamente como eles funcionavam. Ele brincava como um piloto de verdade. Andrea lembrava mais tarde. Não como uma criança imaginando. Mas foi numa noite de março de 2001 que o impossível aconteceu. James acordou gritando desesperadamente: "Avião pegando fogo! O homem não consegue sair! Socorro!" Bruce e Andrea correram para o quarto e encontraram o filho em pânico total. James chorava, gesticulava como se estivesse preso em algum lugar. Gritava sobre fogo e fumaça. "Calma, filho, foi só um pesadelo." Bruce tentava consolá-lo. Mas James continuava gritando: "Não é pesadelo? Eu estava lá. Eu vi." Os pais ficaram desconcertados. Como uma criança de 2 anos poderia ter pesadelos tão vívidos sobre aviões pegando fogo? Eles nunca haviam mostrado filmes de guerra para James. Ele mal sabia falar direito. Como poderia inventar detalhes tão específicos sobre combates aéreos? Mas aquela foi apenas a primeira de muitas noites aterrorizantes. Os pesadelos se tornaram diários, e James começou a revelar detalhes que gelaram o sangue de seus pais. Toda noite, por volta das 2 da manhã, os gritos desesperados ecoavam pela casa. "Avião pegando fogo! Não consigo sair!" Bruce e Andrea estavam exaustos, mas mais do que isso, estavam aterrorizados com o que estavam ouvindo. James não apenas gritava sobre aviões pegando fogo, ele usava termos técnicos que uma criança de 2 anos jamais deveria conhecer. "O motor está com problema!" ele gritava. "A hélice não está funcionando!" Como uma criança pequena saberia sobre motores de avião e hélices? Mas foi quando James começou a falar sobre Corsair que Bruce sentiu um frio na espinha. "Meu Corsair está pegando fogo!" James chorava nos pesadelos. "Eu preciso sair do meu Corsair." Bruce pesquisou e descobriu que Corsair era um modelo específico de avião de caça usado na Segunda Guerra Mundial. Uma aeronave que James nunca havia visto, nunca havia ouvido falar. Durante o dia, quando estava acordado, James parecia uma criança normal. Mas bastava alguém mencionar aviões que algo mudava em seus olhos. "Eu voava aviões na guerra", ele dizia com uma seriedade assustadora. "Eu era piloto." Andrea tentava desviar o assunto, mas James insistia. E então, ele disse algo que fez o casal ficar em choque total. James olhou diretamente para os pais e disse:
Eu decolei do Natoma. Os japoneses me derrubaram. Bruce e Andrea ficaram paralisados. Natoma? Que palavra era essa? Uma criança de 2 anos inventando nomes estranhos sobre guerra? Bruce decidiu investigar. Após horas de pesquisa na internet, ele descobriu algo que o deixou sem ar. USS Natoma Bay, um porta-aviões americano que participou de batalhas no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Como James poderia conhecer o nome de um navio militar específico? Ele nunca havia assistido documentários de guerra, nunca havia lido livros sobre a Segunda Guerra. Mas as revelações de James estavam apenas começando. Numa tarde de abril, enquanto brincava com seus aviõezinhos, James disse casualmente: Mamãe, antes eu era grande. Eu era piloto e voava do Natoma. James, você é pequeno. Você sempre foi pequeno, Andrea respondeu nervosa. Não, mamãe. Antes de ser James pequeno, eu era James grande. Eu morri quando meu avião pegou fogo. Andrea sentiu suas pernas tremerem. Como uma criança falava sobre morte com tanta naturalidade? Como ela sabia que havia existido antes de nascer? Bruce decidiu testar o filho. Ele mostrou fotos de diferentes aviões para James identificar. Quando chegou na foto do Corsair, James imediatamente apontou: Esse era o meu avião. Eu voava esse. Mas quando Bruce perguntou qual era o nome dele antes, James respondeu algo que mudaria suas vidas para sempre. Gente, vocês estão conseguindo acreditar no que estamos ouvindo aqui? Uma criança de 2 anos sabendo detalhes militares da Segunda Guerra Mundial? Se vocês estão tão impressionados quanto eu, comenta aí embaixo. Eu acredito em reencarnação. E conta se vocês já tiveram alguma experiência parecida. Ah, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque as histórias que vêm por aí vão ser ainda mais chocantes. James olhou diretamente para os pais e disse: Eu decolei do Natoma. Os japoneses me derrubaram. Bruce e Andrea ficaram paralisados. Natoma? Que palavra era essa? Uma criança de 2 anos inventando nomes estranhos sobre guerra? Bruce decidiu investigar. Após horas de pesquisa na internet, ele descobriu algo que o deixou sem ar. USS Natoma Bay, um porta-aviões americano que participou de batalhas no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Como James poderia conhecer o nome de um navio militar específico? Ele nunca havia assistido documentários de guerra, nunca havia lido livros sobre a Segunda Guerra. Mas as revelações de James estavam apenas começando. Numa tarde de abril, enquanto brincava com seus aviõezinhos, James disse casualmente: Mamãe, antes eu era grande. Eu era piloto e voava do Natoma. James, você é pequeno. Você sempre foi pequeno, Andrea respondeu nervosa. Não, mamãe. Antes de ser James pequeno, eu era James grande. Eu morri quando meu avião pegou fogo. Andrea sentiu suas pernas tremerem. Como uma criança falava sobre morte com tanta naturalidade? Como ela sabia que havia existido antes de nascer? Bruce decidiu testar o filho. Ele mostrou fotos de diferentes aviões para James identificar. Quando chegou na foto do Corsair, James imediatamente apontou: Esse era o meu avião. Eu voava esse. Mas quando Bruce perguntou qual era o nome dele antes, James respondeu algo que mudaria suas vidas para sempre. Mas quando Bruce perguntou qual era o nome dele antes, James respondeu algo que mudaria suas vidas para sempre. James Houston. Eu era James Houston. Os pais ficaram em choque. Não era apenas James, era James Houston. Um nome completo, específico. Bruce passou noites pesquisando registros militares online. Será que existiu mesmo um piloto chamado James Houston? Será que ele voou do USS Natoma Bay? Após semanas de busca, Bruce encontrou informações que o deixaram sem palavras. James M. Houston Jr., 21 anos, piloto da Marinha Americana, morreu em combate no dia 3 de março de 1945. Seu avião Corsair
foi abatido por tiros japoneses durante a Batalha de Iwo Jima. Ele decolou exatamente do porta-aviões USS Natoma Bay. Bruce precisou se sentar. Cada detalhe que seu filho de 2 anos havia mencionado estava nos registros oficiais da Marinha. O nome, o navio, o tipo de avião, a morte em combate, tudo batia perfeitamente. Mas como isso era possível? Andrea, que era cristã devota, estava completamente abalada. Reencarnação não existe, ela repetia para si mesma. Deve haver uma explicação lógica. Mas as evidências continuavam se acumulando. James começou a desenhar cenas de combate aéreo com detalhes impressionantes para uma criança de 2 anos. Ele desenhava aviões pegando fogo, parafusos e hélices quebrados, explosões no mar. E sempre repetia: "Foi assim que eu morri." E sempre repetia: "Foi assim que eu morri." Os desenhos de James eram perturbadores. Não eram rabiscos típicos de criança. Eram representações detalhadas de aviões de guerra, com chamas saindo dos motores, fumaça negra, destroços caindo no oceano. Quando Andrea perguntava sobre os desenhos, James explicava com uma naturalidade assustadora. "O motor parou de funcionar. O japonês atirou em mim. Meu avião pegou fogo e eu caí na água." Mas o mais chocante aconteceu quando James começou a mencionar outros nomes. Durante os pesadelos, ele gritava: "Jack Larson! Onde está Jack Larson?" Bruce pesquisou e descobriu que Jack Larson foi realmente um piloto que serviu no USS Natoma Bay, companheiro de esquadrão de James Houston. Os dois voavam juntos, lutavam juntos. Como uma criança de Louisiana poderia saber o nome de pilotos específicos da Segunda Guerra Mundial? Andrea estava desesperada. Ela levou James a psicólogos infantis, mas nenhum conseguia explicar os conhecimentos impossíveis do menino. Traumatismo pós-trauma, sugeriam alguns. Mas trauma de quê? James nunca havia passado por situações traumáticas. Ele tinha uma infância feliz e protegida. Em dezembro de 2002, Andrea tomou uma decisão corajosa. Ela decidiu contactar associações de veteranos da Segunda Guerra Mundial. "Meu filho de 3 anos afirma ter sido James Houston, piloto do Natoma Bay." Ela escreveu em um e-mail desesperado: "Vocês podem me ajudar a entender o que está acontecendo? Vocês podem me ajudar a entender o que está acontecendo?" A resposta que Andrea recebeu a deixou sem chão. Ralph Clarbor, veterano de 82 anos que serviu no USS Natoma Bay, respondeu imediatamente: "Eu conheci James Houston pessoalmente. Voamos juntos. Posso confirmar que tudo o que seu filho disse é verdade." Ralph explicou detalhes sobre James Houston, que jamais foram publicados em lugar nenhum. Houston era um piloto jovem, corajoso, querido por todos da tripulação. Ele realmente morreu quando seu Corsair foi atingido por fogo antiaéreo japonês em Iwo Jima. O avião pegou fogo e mergulhou no oceano. James não teve chance de escapar, Ralph contou à família. Tudo aconteceu muito rápido. Andrea começou a chorar. As palavras do veterano eram idênticas aos pesadelos de seu filho. Bruce decidiu ir mais fundo na investigação. Ele contactou a irmã de James Houston, Anne Barron, que ainda estava viva aos 84 anos. Quando Bruce explicou a situação, Anne ficou em silêncio por longos minutos. "Meu irmão James morreu há quase 60 anos. Ela sussurrou. "Como uma criança pode saber detalhes sobre ele?" Bruce enviou fotos de James, criança, para Anne. Quando ela viu as imagens, começou a tremer. "Meu Deus, os olhos são iguais. A expressão facial. É como se James tivesse voltado." Anne concordou em encontrar a família Leininger. O encontro aconteceu em agosto de 2003, e o que se passou deixou todos sem palavras. O encontro aconteceu em agosto de 2003, e o que se passou deixou todos sem palavras. Quando James,
Então, com 4 anos, viu Anne Barron pela primeira vez, algo extraordinário aconteceu. Ele correu até ela e a abraçou, como se a conhecesse há anos. "Você é Anne?" Ele gritou animado. "Você é minha irmã." Anne começou a chorar. James havia reconhecido instantaneamente uma mulher de 84 anos que ele nunca havia encontrado na vida. Mas isso foi apenas o começo. Durante o almoço, James começou a contar histórias sobre a infância de James Houston, que só Anne poderia saber. "Nós brincávamos no quintal da Casa Amarela", James disse. "Você me ensinou a andar de bicicleta." Anne ficou em choque. A família Houston realmente morava numa casa amarela, e ela havia ensinado o irmão James a andar de bicicleta quando ele tinha 6 anos. Essas memórias nunca foram registradas em lugar nenhum. Como James, criança, poderia saber? "Você ainda tem meu relógio?" James perguntou para Anne. Ela começou a tremer. James Houston havia dado um relógio de presente para a irmã antes de partir para a guerra. Anne guardava o relógio há 60 anos como lembrança do irmão morto. "Como você sabe sobre o relógio?" Ela perguntou em lágrimas. "Porque eu te dei ele." James respondeu simplesmente. "Eu queria que você lembrasse de mim." Naquele momento, Anne teve certeza. Aquela criança realmente era seu irmão James reencarnado. Mas a prova definitiva ainda estava por vir. Anne trouxe uma caixa com objetos pessoais de James Houston que ela havia guardado por 60 anos. Fotografias, cartas, medalhas militares, itens que jamais foram expostos publicamente. Quando abriu a caixa, James, criança, começou a examinar cada objeto com familiaridade assustadora. Ele pegou uma foto de James Houston uniformizado e disse: "Essa sou eu quando era grande." Então, pegou uma medal militar e explicou: "Ganhei essa medal por ser bom piloto." Mas o momento mais chocante aconteceu quando James, criança, encontrou uma carta escrita por James Houston para os pais. Na carta, o piloto descrevia seus últimos dias vivo, suas preocupações sobre a guerra, seu amor pela família. James, criança, começou a ler a carta em voz alta, completando frases antes mesmo de lê-las. "Eu escrevi isso para a mamãe e papai." Ele disse para Anne. "Eu estava com saudades de casa." Os pesadelos de James começaram a diminuir após o encontro com Anne. Era como se ele precisasse dessa confirmação, dessa validação de suas memórias. "Agora eu sei que vocês acreditam em mim", ele disse para os pais. "Eu realmente era James Houston. Eu realmente morri na guerra. Mas agora eu sou James Leininger e estou feliz." A família decidiu documentar tudo o que havia acontecido. Eles escreveram um livro, participaram de documentários, colaboraram com pesquisadores da Universidade de Virgínia. O caso James Leininger se tornou um dos mais estudados e documentados casos de reencarnação da história moderna. O caso James Leininger se tornou um dos mais estudados e documentados casos de reencarnação da história moderna. O Dr. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, investigou pessoalmente toda a história. Ele verificou cada detalhe, cada nome, cada data mencionada por James. Sua conclusão foi revolucionária. Este caso apresenta evidências extraordinárias para a continuidade da consciência após a morte. Hoje, James tem 25 anos e leva uma vida completamente normal. Ele se formou em administração, trabalha numa empresa de tecnologia e raramente fala sobre suas memórias de vida passada. "Aquelas lembranças eram muito reais quando eu era pequeno", ele conta em raras entrevistas. "Agora, elas parecem como sonhos distantes. Eu me lembro que me lembrava, mas não lembro mais dos detalhes." Os pesadelos sobre aviões pegando fogo pararam completamente quando James completou 8 anos. Foi como se a missão de sua alma tivesse sido cumprida. Provar que a consciência sobrevive à morte física. Bruce e Andrea Leininger
se tornaram defensores da pesquisa sobre reencarnação. Eles escreveram o livro Soul Survivor, Alma Sobrevivente, que se tornou best-seller internacional. Éramos céticos, Bruce admite. Mas as evidências eram impossíveis de ignorar. Nossa experiência provou que existe algo além desta vida. Anne Barron viveu até os 90 anos, sempre convencida de que havia reencontrado seu irmão James. Aquela criança me trouxe paz, ela dizia. Eu soube que James não morreu realmente. Ele apenas mudou de forma. A história de James Leininger desafia tudo o que pensamos saber sobre vida e morte. Prova que algumas almas retornam com memórias intactas, que o amor familiar transcende a morte e que a reencarnação pode ser cientificamente documentada e verificada.